exaltado, Senhor. Separei aqui três passagens, 3 milagres de Jesus, né? Eu sei que já são milagres conhecidos, passagens conhecidas, né? Mas eu sei que Deus tem algo a falar conosco através disso, né? Tantos milagres que Jesus já operou, né? Eu separei esses 3, né? E o primeiro está lá em Marcos 2. Todo mundo já conhece a cura de um paralítico. Glória a Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus, senão um que é Deus? Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui foi lida, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, falar aos corações nessa noite, Pai. E todos aqueles, ó Deus, que ouvir, Senhor, essa semente, ó Pai, possa cair ao seu coração e possa surgir efeitos, ó Deus. Não somente, ó Deus, nesta noite, fala aos corações, usa-me, ó Deus, somente como instrumentos, ó Deus, para levar o Teu Evangelho adiante, Pai. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, ó Deus, a fazer verdadeiramente, Senhor, a Tua obra, e que a palavra, Senhor, de hoje, Pai, possa
surgir, Senhor, mais à frente, testemunhos do que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que ouvem, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse milagre que eu separei é um milagre de cura, né? E nós vemos aqui, todo mundo conhece essa passagem, mas aqui fala de alguns amigos que estavam levando, né, o seu amigo paralítico, né, porque Jesus estava ali falando àquela multidão, levando a palavra àquela multidão, né, mas eles estavam assim, era tanta gente ouvindo o Senhor falar, que eles estavam assim, ficando já desanimados até, porque não achavam lugar. Como eles poderiam levar levar o amigo paralítico até perto de Jesus, né? Então fala aqui que eles ouviram, acharam, né, uma parte do telhado lá, né? E eles desceram esse amigo, né, com cordas, né, até perto de Jesus, né? E Jesus, eu acredito que eles estavam já tão desapontados, né, porque não sabiam mais como que eles iam fazer para Jesus chegar, para ele chegar até perto de Jesus, né? Então, eles levaram aquele homem pelo telhado. Fizeram um sacrifício, que para eles, eu acho que para eles ali era difícil, porque a multidão, tem até um hino que fala que a multidão aperta, né? A multidão, para ver o Senhor Jesus, para estar perto, para ouvir ele falar, é muita gente que ia, né? Então, eles fizeram isso, e Jesus ali vendo como tudo foi feito, né? Vendo a fé dos amigos dele, né? Jesus disse para eles: teus pecados estão perdoados, né? Mas alguns escribas que estavam ali, eles começaram a questionar, né? Mas como assim? Quem pode falar que os pecados estão perdoados? Somente Deus. Então eles começaram a questionar o que Jesus estava fazendo, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados, né? E Jesus perguntou, naquela hora ali: por que você está questionando? Perguntou aos escribas: por que você questiona? Né? E hoje, irmãos, eu pergunto para vocês: por que nós, muitas vezes, por que vocês questionam o que Jesus pode fazer na nossa vida? Né? Você quer ser curado? Amém? Glória a Deus. De enfermidades, de vícios que nós, né, muitas pessoas têm, né? Mas a gente não pode questionar. Eles tinham fé, como nós cantamos aqui, se a nossa fé é como um grão de mostarda, né? Mas nós precisamos ter fé e não questionar o que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Então, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Então, nós precisamos ter fé, não questionar o que Deus pode fazer na nossa vida, porque eu acredito que nós vemos tantas passagens na Bíblia, tanta passagem que fala de milagre, que fala de cura, né? Mas assim, eu estava lendo alguns aqui e fala que a fé deles, dos amigos ali, ela foi mais forte, porque eles queriam ver o amigo curado, né? E Jesus, eles não mediram esforços. De alguma maneira, eles tentaram ali. Eu falei que eles estavam, acho que estavam ficando até desanimados. Acho que passava pela cabeça deles: como é que eu vou fazer para levar o meu amigo perto de Jesus? Né? Até que eles descobriram, né? Colocaram pelo telhado, desceram com uma corda, né? E Jesus acompanhou tudo isso. E eles fizeram tudo isso, né? Com fé. E hoje nós precisamos não questionar, não murmurar o que Deus vai fazer na nossa vida. Como eu falei ontem lá na reunião de oração, eu falei que a gente não cabe a nós saber, né, Vera, como é que Deus vai fazer. Cabe a gente crer naquilo que Deus pode fazer. Então, a gente não deve questionar nada do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Colocou na mão dele? Espera, tenha fé, que algo vai acontecer. Algo diferente ele vai fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Agora vamos lá para a segunda, irmãos. A segunda é Marcos 4:35. Aqui também, uma passagem conhecida que fala que Jesus acalma a tempestade. Vou ler com os irmãos.
Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E nós vemos aqui os discípulos ali no barco, irmãos, com medo daquelas ondas. Eu até estava falando com as crianças esses dias na igreja, até o pastor pregou também sobre isso lá na igreja, e eu falei que as ondas eram tão grandes, que eu acho que elas batiam no barco, né, e como se fosse virar o barco, né? E os discípulos ali que estavam ali, eles estavam com medo, né? E hoje, quais são as ondas que tentam nos abater? Qual é o tamanho da onda que muitas vezes nos deixa com medo? Tribulações, dificuldades, todos nós passamos. Que a palavra do Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, né? E nós ficamos muitas vezes desanimados, porque nós buscamos de tantas maneiras e tantos gestos, como os amigos ali buscavam. Acho que eles pensaram de tantas maneiras ali como é que eles iam fazer. E nós ficamos assim: como é que eu vou fazer? Como a Vera falou, a gente vai deixando, vai desanimando. E até que a gente fica tão longe do Senhor que nós não temos forças mais. As ondas passam por cima da gente e muitas vezes nos afundam. E nós devemos buscar o Senhor com força, não desanimar, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está no barco, né? Ele está dormindo? Está dormindo. Vamos aclamar o Senhor, acordar o Senhor, como os discípulos fizeram aqui. Acorda, Senhor, né? Vamos, né? Acorda, nós estamos perecendo. Mas o Senhor fala: não, vocês não vão perecer, me busquem, tenha fé em mim, né? E aqui Jesus vem nos dizer ainda, pelo versículo aqui que fala: acalma-se, acalma-te, acalma o seu coração, eu repreenderei o vento, eu repreenderei a tempestade, né? Eu cuido dos seus problemas, né? Nós vemos às vezes, a gente coloca tantos problemas acima de Deus, e não é para ser assim. Nós temos um Deus tão grande, maior que todas as coisas, né? E Jesus se importa comigo, com você, com cada um, né? E Ele não deixa nós nos afogarmos. Basta nós buscarmos o Senhor, né? E Jesus se importa sim com a gente, né? E o versículo 40 fala assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? E nós, hoje, eu estava meditando, né? Fiquei pensando, falei: puxa, a gente fala tanta coisa, né? A gente conversa com os amigos, né, Vera? A gente começa a conversar, tantas coisas saem, tantas coisas. Às vezes palavras que nem precisa, mas às vezes a gente fala, né? Mas na hora de clamar ao Senhor, a gente fica tão tímido, tão desanimados. Aí eu costumo falar que a gente fala tanta coisa, que na hora de abrir a boca para falar com o Senhor já falou tudo, não tem mais nada para falar, né? As pessoas estão assim ultimamente, né? Mas nós devemos clamar ao Senhor, chamar o Senhor: Senhor, eu estou aqui, né? Eis-me aqui, faz uma obra na minha vida, né? Creia, nós temos que crer que o Senhor pode nos livrar.
Eu coloquei aqui a passagem de Marcos como passagem, um milagre de cura. E esse daqui eu coloquei como milagre de livramento. A gente vê o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele tem nos livrado de tanta coisa. Durante o dia nós saímos para trabalhar. Eu não trabalho, mas aquele que sai para trabalhar, trabalha, às vezes serviço perigoso, né? O pastor Paulo trabalha na fábrica lá, né? Não sei, a gente não sabe o que pode acontecer, mas tem algumas máquinas que são perigosas, né? Tem algumas máquinas, mas Deus, Ele nos dá um livramento. Nós nunca devemos esquecer que o Senhor está conosco. Ele fala, a palavra do Senhor fala que Ele jamais vai nos deixar, né? Então nós temos que acreditar nisso, né? Nós não devemos ser tímidos, nós devemos abrir os nossos lábios, clamar ao Senhor. Ele sabe, a gente costuma falar, e a Bíblia fala que Ele já nos conhece antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Clamar porque Ele está nos ouvindo. Ele está com os ouvidos dele atentos ao nosso clamor. Nós devemos buscar e não desanimar, e saber que Ele vai acalmar a tempestade, acalmar todos os nossos problemas. Vamos ter problemas? Vamos ter tribulações? Sim, mas nós vamos passar, porque o Senhor está conosco. Amém, irmãos? E nós não devemos ser tímidos, chamar a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor para você, né? E aqui nós não devemos ser tímidos. A primeira, para a gente não questionar o que Deus tem para fazer na nossa vida. E aqui nós não devemos ser tímidos. Amém, irmãos? A outra, irmãos, a pesca maravilhosa. Lucas 5:1, eu coloquei. Glória a Deus. Que diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam a grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescadores de homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Jesus estava ali falando à multidão, e ele subiu naquele barco. Mais uma vez nós vemos Jesus no barco, Jesus conosco. Amém? E Simão, falou para Simão: Simão, pega seu barco, leva para as águas profundas, e que jogasse a rede. Simão, que era um pescador, ele estava ali, ele sabia do horário que era bom para pesca, qual o local que poderia ir, que ia ser, vamos dizer assim, que tivesse os melhores peixes lá, E ele sabia. E ele sabia também que as águas que precisava, que tinha o lugar para poder pegar os melhores peixes, não eram nas águas profundas. Era nas águas rasas, como diz aqui a palavra. Mas o que eles fizeram? O que Jesus falou, o que Jesus ordenou. Jesus falou: Simão, vamos para o mar, para as águas fundas, jogue a rede.
E eles obedeceram, e ele obedeceu, né? Mesmo sabendo que aquele lugar não era o apropriado, mas ele obedeceu, né? E Jesus disse assim, mesmo sendo um pescador experiente para eles, né? Jesus falou para ele, vai, e ele foi. Faz o que vamos dizer assim, faz o que eu estou te mandando, né? E ele fez. A única coisa que ele tinha que fazer era obedecer e confiar no Senhor. E assim ele fez, né? E foram tantos peixes que fala que precisava de ajuda para tirar a rede da água. Porque quando a palavra do Senhor fala que quando Jesus abençoa, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é pouca coisa, né? E nós devemos crer, nós não devemos questionar, né? Nós não devemos ser tímidos, né? E nós estamos aqui para confiar no Senhor e obedecer os seus mandamentos, né? Precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor, né? E pela fé, o amor, né? No Senhor. Porque, igual eu falei, a gente acredita em tantas coisas, a gente vê tantas coisas aí no Face, né? E a gente acredita, né? Uma pessoa, olha, aconteceu tal coisa lá, a gente às vezes passa de um para o outro, você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu? Igual o caso da menina, aquela menina Vitória, se não me engano, lá de Araçariguama. Quantas pessoas curtiram como se diz, compartilharam comentaram, né? E isso foi longe, né? Mas nós devemos confiar na palavra do Senhor, acreditar no que Deus tem para nós. Não é por Face, não é por Zap, não é, né? Mas acreditar no que o Senhor tem para fazer para nós, né? Confiar e obedecer nos mandamentos do Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, né? E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, vou voltar lá. Nós não questionamos, nós não vamos ser tímidos, né? E nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e o que eu quero com isso? O que eu separei todos esses milagres? O que eu quero? Simplesmente que a gente tenha o nosso olhar voltado só para o Senhor. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Que nós não venhamos a desviar. Nós queremos curas, nós queremos livramento, nós queremos suprimentos, como foi essa a última que eu coloquei, milagre de suprimento, né? Nós queremos que Deus nos cure, nós queremos ser livres de todo mal, nós queremos buscar ao Senhor, nós queremos ser supridos de todas as nossas necessidades. Sim, nós queremos, mas nós precisamos buscar ao Senhor, sem questionar, sem murmurar, né? E obedecer, ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Porque nós nascemos para o louvor da sua glória, da glória do Senhor. E como é que nós vamos louvar ao Senhor se nós ficamos questionando muitas vezes o que Ele vai fazer? O jeito que Ele vai fazer? Nós somos tímidos. Quando nós vamos abrir nossos lábios, nós não temos o que falar. Né? Igual eu falei, a gente fala tanta coisa, fala, conversa. Eu começo a conversar com a minha cunhada no telefone e vou longe, né? Mas assim, vamos abrir a boca para nós louvarmos ao Senhor. Muitas vezes nem o nosso louvor não sai. Nós estamos tão amargurados às vezes, tão desanimados, com tantas circunstâncias da vida, né? Que nós deixamos isso dominar a gente. E nós não devemos fazer isso. Porque, como eu falei, o Senhor é maior que todas as coisas. Ele é maior, Ele é um Deus tão grande que nós cantamos, quão grande é o nosso Deus, né? Com o esplendor de um rei, né? Majestade e louvor. E nós não devemos colocar nada acima do Senhor, como diz a tua palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Nós devemos confiar no Senhor. Todas as coisas cooperam
ao bem daqueles que amam o Senhor. Né? Então nós temos um Deus tão grande, que é maior que tudo, que todos. Então, irmãos, nós precisamos, assim, ter fé, como aqueles amigos que fizeram, levaram seu amigo, né? Conseguiram que eles chegassem até perto de Jesus, e eles foi perdoado, né? Não questionando o que Deus vai fazer, do jeito que Deus vai fazer, a hora que Ele vai fazer, né? Precisamos ver os livramentos que Ele nos dá a cada dia, que nós não sejamos tímidos. Nós devemos abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor por todas as coisas. Coloca a nossa família. Nós estamos lá na igreja, de quinta-feira tem a nossa família, o tema Nossa Família no Altar de Deus. Domingo tem o culto da família. Nós vamos clamar ao Senhor pela nossa família, né? Que jeito que Deus vai fazer? A gente não sabe. A gente sabe que Deus vai fazer, né, Vera? A gente não precisa ver, a gente precisa crer no que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos confiar e obedecer os mandamentos do Senhor. Como diz a palavra, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Né? Então nós precisamos, irmãos, ser fortalecidos no Senhor a cada dia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Assim diz a tua palavra. Né? Eu li aqui a Vera... Deixa eu voltar aqui. Vamos ler o que a Vera leu. O Salmo 34, que a Vera leu, diz assim, no versículo 5, 4, 5 e 6 eu vou ler. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém, irmãos? Amém. E eu nem sabia o que a Vera ia ler. Então, isso é confirmação de Deus. A gente clamar ao Senhor, buscar o Senhor, confiar no Senhor, não questionar o que Deus vai fazer na nossa vida. Né? Mas, igual eu falei, a gente fica tão desanimado com tantas coisas que a gente vê, a gente esquece. Né? A gente esquece de buscar o Senhor. Então, quando eu estava comentando hoje com o Pedro, que a gente fala assim, a gente estava comentando do culto de oração, né? Que vai poucas pessoas, né? E eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou no culto de oração porque eu oro em casa. A gente não ora, irmãos, como se deve. A gente não tira um tempo para o Senhor. É mais difícil. Porque ali a gente vai no culto de oração, a gente vai especificamente para isso, para ouvir a palavra e orar ao Senhor. E na casa da gente, a gente ora sim, mas não é a mesma coisa, porque a gente tem tantos afazeres, principalmente mulher, né? Quase não tem nada, né, Vera? Quase não tem nada para fazer, né? A gente tem tantos afazeres, mas não é a mesma coisa tirar um tempo. São poucos os que fazem isso. Tirar um tempo específico para o Senhor. Hoje eu vou buscar o Senhor. Hoje eu vou clamar ao Senhor. É mais difícil, né? Mas que nós não devemos nos desanimar, porque a palavra do Senhor no nosso coração, onde ela caiu, aquela sementinha, ela vai surgir frutos, ela vai brotar, ela vai crescer, e nós ainda vamos testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor, ter fé na palavra do Senhor, ter fé no Senhor, amor. Porque o Senhor, Ele não esperou a gente amar Ele primeiro para Ele nos amar, não. Ele já nos ama. Né? O sofrimento dele na cruz do Calvário foi por mim e por você, e Ele não precisava disso. E o mínimo, o pouco tempo que a gente dedica a Ele é pouco. É pouco. Né? Mas que nessa noite, irmãos, essa palavra simples, mas que o Senhor possa fazer morada no coração de cada um dos irmãos. Eu sei que os irmãos já estão firmes na presença do Senhor, mas que venha fortalecer a nossa vida cada dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que essa palavra, Senhor, venha adentrar os nossos corações. Amém? E fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, eu separei aqui três
três passagens, três milagres de Jesus, né? Eu sei que já são milagres conhecidos, passagens conhecidas, né? Mas eu sei que Deus tem algo a falar conosco através disso, né? Tantos milagres que Jesus já operou, né? Eu separei esses três, né? E o primeiro está lá em Marcos 2. Todo mundo já conhece a cura de um paralítico. Glória a Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão que é Deus, senão um que é Deus? Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui foi lida, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor possa, Deus, falar aos corações nessa noite, Pai. E todos aqueles, ó Deus, que ouvir, Senhor, essa semente, ó Pai, possa cair ao seu coração e possa surgir efeitos, ó Deus. Não somente, ó Deus, nesta noite, fala aos corações, usa-me, ó Deus, somente como instrumentos, ó Deus, para levar o Teu Evangelho adiante, Pai. Em nome do Senhor Jesus, capacita-nos, ó Deus, a fazer verdadeiramente, Senhor, a Tua obra, e que a palavra, Senhor, de hoje, Pai, possa surgir, Senhor, mais à frente, testemunhos do que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós que estamos aqui, daqueles que ouvem, Senhor, a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, esse milagre que eu separei é um milagre de cura, né? E nós vemos aqui, todo mundo conhece a passagem, mas aqui fala de alguns amigos que estavam levando, né, o seu amigo paralítico, né, porque Jesus estava ali falando àquela multidão, levando a palavra àquela multidão, né, mas eles estavam assim, era tanta gente ouvindo o Senhor falar, que eles estavam assim, ficando já desanimados até, porque não achavam lugar. Como eles poderiam levar levar o amigo paralítico até perto de Jesus, né? Então fala aqui que eles ouviram, acharam, né, uma parte no telhado lá, né? E eles desceram esse amigo, né, com cordas, né, até perto de Jesus, né? E Jesus, eu acredito que eles estavam já tão desapontados, né, porque não sabiam mais como que eles iam fazer para Jesus chegar. Para ele chegar até perto de Jesus, né? Então, eles levaram aquele homem pelo telhado. Fizeram um sacrifício, que para eles, eu acho que para eles ali era difícil, porque a multidão, tem até um hino que fala que a multidão aperta, né? A multidão, para ver o Senhor Jesus, para estar perto, para ouvir ele falar, é muita gente que ia, né? Então, eles fizeram isso, e Jesus ali vendo como tudo foi feito, né? Vendo a fé dos amigos dele, né? Jesus disse para eles: teus pecados estão perdoados, né? Mas alguns escribas que estavam ali, eles começaram a questionar, né? Mas como assim? Quem pode falar que os pecados estão perdoados? Somente Deus. Então eles começaram a questionar o que Jesus estava fazendo, porque só Deus pode perdoar os nossos pecados, né? E Jesus perguntou, naquela hora ali: por que você está questionando? Perguntou aos escribas: por que você questiona? Né?
E hoje, irmãos, eu pergunto para vocês, por que nós, muitas vezes, por que vocês questionam o que Jesus pode fazer na nossa vida, né? Você quer ser curado? Amém? Glória a Deus. De enfermidades, de vícios que nós, né, muitas pessoas têm, né? Mas a gente não pode questionar. Eles tinham fé, como nós cantamos aqui, se a nossa fé é como um grão de mostarda, né? Mas nós precisamos ter fé e não questionar o que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Então, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, né? Então, nós precisamos ter fé, não questionar o que Deus pode fazer na nossa vida. Porque eu acredito que nós vemos tantas passagens na Bíblia, tanta passagem que fala de milagre, que fala de cura, né? Mas assim, eu estava lendo alguns aqui e fala que a fé deles, dos amigos ali, ela foi mais forte, porque eles queriam ver o amigo curado, né? E Jesus, eles não mediram esforços. De alguma maneira, eles tentaram ali. Eu falei que eles estavam, acho que estavam ficando até desanimados. Acho que passava pela cabeça deles: como é que eu vou fazer para levar o meu amigo perto de Jesus? Né? Até que eles descobriram, né? Colocaram pelo telhado, desceram com uma corda, né? E Jesus acompanhou tudo isso. E eles fizeram tudo isso, né? Com fé. E hoje nós precisamos não questionar, não murmurar o que Deus vai fazer na nossa vida. Como eu falei ontem lá na reunião de oração, eu falei que a gente não cabe a nós saber, né, Vera, como é que Deus vai fazer. Cabe a gente crer naquilo que Deus pode fazer. Então, a gente não deve questionar nada do que o Senhor pode fazer na nossa vida. Colocou na mão dele? Espera, tenha fé, que algo vai acontecer. Algo diferente ele vai fazer na nossa vida. Amém, irmãos? Agora vamos lá para a segunda, irmãos. A segunda é Marcos 4:35. Que também uma passagem conhecida que fala que Jesus acalma a tempestade. Vou ler com os irmãos. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal e vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? E nós vemos aqui os discípulos ali no barco, irmãos, com medo daquelas ondas. Eu até estava falando com as crianças esses dias na igreja, até o pastor pregou também sobre isso lá na igreja, e eu falei que as ondas eram tão grandes, que eu acho que elas batiam no barco, né, e como se fosse virar o barco, né, e os discípulos ali que estavam ali, eles estavam com medo, né, e hoje, quais são as ondas que tentam nos abater? Qual é o tamanho da onda que muitas vezes nos deixa com medo? Tribulações, dificuldades, todos nós passamos. Que a palavra do Senhor fala que no mundo nós teríamos aflições, né? E nós ficamos muitas vezes desanimados, porque nós buscamos de tantas maneiras e tantos gestos, como os amigos ali buscavam. Acho que eles pensaram de tantas maneiras ali como é que eles iam fazer. E nós ficamos assim: como é que eu vou fazer? Como a Vera falou, a gente vai deixando, vai desanimando. E até que a gente fica tão longe do Senhor que nós não temos forças mais. As ondas passam por cima da gente e muitas vezes nos afundam. E nós devemos buscar o Senhor com força, não desanimar,
Porque o Senhor, Ele está conosco, Ele está no barco. Né? Ele está dormindo? Está dormindo. Vamos aclamar o Senhor, acordar o Senhor, como os discípulos fizeram aqui. Acorda, Senhor. Né? Vamos, né? Acorda. Nós estamos perecendo. Mas o Senhor fala, não, vocês não vão perecer, me busque. Tenha fé em mim. Né? E aqui, Jesus vem nos dizer ainda, pelo versículo aqui que fala, acalma-se. Acalma-te, acalma o seu coração. Eu repreenderei o vento. Eu repreenderei a tempestade. Né? Eu cuido dos seus problemas. Né? Nós vemos às vezes, a gente coloca tantos problemas acima de Deus. E não é para ser assim. Nós temos um Deus tão grande, maior que todas as coisas, né? E Jesus se importa comigo, com você, com cada um, né? E Ele não deixa nós nos afogarmos. Basta nós buscarmos o Senhor, né? E Jesus se importa sim com a gente, né? E o versículo 40 fala assim: então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Né? E nós, hoje, eu estava meditando, né? Fiquei pensando, falei, puxa, a gente fala tanta coisa, né? A gente conversa com os amigos, né, Vera? A gente começa a conversar, tantas coisas saem. Tantas coisas. Às vezes palavras que nem precisa, mas às vezes a gente fala, né? Mas na hora de clamar ao Senhor, a gente fica tão tímido, tão desanimados. Aí eu costumo falar que a gente fala tanta coisa, que na hora de abrir a boca para falar com o Senhor, já falou tudo. Não tem mais nada para falar, né? As pessoas estão assim ultimamente, né? Mas nós devemos clamar ao Senhor, chamar o Senhor. Senhor, eu estou aqui, né? Eis-me aqui. Faz uma obra na minha vida, né? Creia, nós temos que crer que o Senhor pode nos livrar. Eu coloquei aqui a passagem de Marcos como passagem, um milagre de cura. E esse daqui eu coloquei como milagre de livramento. A gente vê o que Deus pode fazer na nossa vida. Ele tem nos livrado de tanta coisa. Durante o dia nós saímos para trabalhar. Eu não trabalho, mas aquele que sai para trabalhar, trabalha. Às vezes serviço perigoso, né? O pastor Paulo trabalha na fábrica lá, né? Não sei, a gente não sabe o que pode acontecer, mas tem algumas máquinas que são perigosas, né? Tem algumas máquinas, mas Deus, Ele nos dá um livramento. Nós nunca devemos esquecer que o Senhor está conosco. Ele fala, a palavra do Senhor fala que Ele jamais vai nos deixar, né? Então nós temos que acreditar nisso, né? Nós não devemos ser tímidos, nós devemos abrir os nossos lábios, clamar ao Senhor. Ele sabe, a gente costuma falar, e a Bíblia fala que Ele já nos conhece antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios. Mas nós temos que clamar ao Senhor. Clamar porque Ele está nos ouvindo. Ele está com os ouvidos dele atentos ao nosso clamor. Nós devemos buscar e não desanimar e saber que Ele vai acalmar a tempestade, acalmar todos os nossos problemas. Vamos ter problemas? Vamos ter tribulações? Sim, mas nós vamos passar, porque o Senhor está conosco. Amém, irmãos? E nós não devemos ser tímidos, chamar a atenção do Senhor. Chame a atenção do Senhor para você, né? E aqui nós não devemos ser tímidos. A primeira, para a gente não questionar o que Deus tem para fazer na nossa vida. E aqui nós não devemos ser tímidos. Amém, irmãos? A outra, irmãos, a pesca maravilhosa. Lucas 5:1, eu coloquei. Glória a Deus. Que diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões.
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam a grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizemos, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescadores de homens. Amém, irmãos? Glória a Deus. E Jesus estava ali falando à multidão, e ele subiu naquele barco. Mais uma vez nós vemos Jesus no barco, Jesus conosco. Amém? E Simão falou para Simão: Simão, pega seu barco, leva para as águas profundas, e que jogasse a rede. Simão, que era um pescador, ele estava ali, ele sabia do horário que era bom para pesca, qual o local que poderia ir, que ia ser, vamos dizer assim, que tivesse os melhores peixes lá, E ele sabia. E ele sabia também que as águas que precisava, que tinha o lugar para poder pegar os melhores peixes, não eram nas águas profundas. Era nas águas rasas, como diz aqui a palavra. Mas o que eles fizeram? O que Jesus falou, o que Jesus ordenou. Jesus falou: Simão, vamos para o mar, para as águas fundas, jogue a rede. E eles obedeceram, e ele obedeceu, mesmo sabendo que aquele lugar não era o apropriado, mas ele obedeceu, E Jesus disse assim, mesmo sendo um pescador experiente para eles, Jesus falou para ele: vai, e ele foi. Faz o que vamos dizer assim, faz o que eu estou te mandando, E ele fez. A única coisa que ele tinha que fazer era obedecer e confiar no Senhor. E assim ele fez. E foram tantos peixes que fala que precisava de ajuda para tirar a rede da água. Porque quando a palavra do Senhor fala que quando Jesus abençoa, é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Não é pouca coisa. E nós devemos crer, nós não devemos questionar, nós não devemos ser tímidos, E nós estamos aqui para confiar no Senhor e obedecer os seus mandamentos, Precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor, E pela fé, o amor, no Senhor. Porque, igual eu falei, a gente acredita em tantas coisas, a gente vê tantas coisas aí no Face, E a gente acredita, uma pessoa, olha, aconteceu tal coisa lá, a gente às vezes passa de um para o outro: você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aconteceu? Igual o caso daquela menina Vitória, se não me engano, lá de Araçariguama. Quantas pessoas curtiram como se diz, compartilharam comentaram, E isso foi longe, Mas nós devemos confiar na palavra do Senhor, acreditar no que Deus tem para nós. Não é por Face, não é por Zap, não é, mas acreditar no que o Senhor tem para fazer para nós, Confiar e obedecer nos mandamentos do Senhor, dedicando a nossa vida ao Senhor, E Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, vou voltar lá. Nós não questionamos, nós não vamos ser tímidos, E nós vamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Obedecer a palavra do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, e o que eu quero com isso?
separei todos esses milagres. O que eu quero? Simplesmente que a gente tenha o nosso olhar voltado só para o Senhor. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. Que nós não venhamos a desviar. Nós queremos curas, nós queremos livramento, nós queremos suprimentos, como foi essa a última que eu coloquei, milagre de suprimento, né? Nós queremos que Deus nos cure, nós queremos ser livres de todo mal, nós queremos buscar ao Senhor, nós queremos ser supridos de todas as nossas necessidades. Sim, nós queremos, mas nós precisamos buscar ao Senhor, sem questionar, sem murmurar, né? E obedecer, obedecer a palavra do Senhor. Porque nós nascemos para o louvor da sua glória, da glória do Senhor. E como é que nós vamos louvar ao Senhor se nós ficamos questionando muitas vezes o que Ele vai fazer? O jeito que Ele vai fazer? Nós somos tímidos. Quando nós vamos abrir nossos lábios, nós não temos o que falar. Né? Igual eu falei, a gente fala tanta coisa, fala, não conversa. Eu começo a conversar com a minha cunhada no telefone e vou longe, né? Mas assim, vamos abrir a boca para nós louvarmos ao Senhor. Muitas vezes nem o nosso louvor não sai. Nós estamos tão amargurados às vezes, tão desanimados, com tantas circunstâncias da vida, né? Que nós deixamos isso dominar a gente. E nós não devemos fazer isso. Porque, como eu falei, o Senhor é maior que todas as coisas. Ele é maior, Ele é um Deus tão grande que nós cantamos, quão grande é o nosso Deus. Né? Com o esplendor de um rei, né? Majestade e louvor. E nós não devemos colocar nada acima do Senhor. Como diz a tua palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas são acrescentadas. Nós devemos confiar no Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? Então nós temos um Deus tão grande que é maior que tudo, que todos. Então, irmãos, nós precisamos assim ter fé, como aqueles amigos que levaram seu amigo, né? Conseguiram que eles chegassem até perto de Jesus e eles foi perdoado, né? Não questionando o que Deus vai fazer, do jeito que Deus vai fazer, a hora que Ele vai fazer, né? Precisamos ver os livramentos que Ele nos dá a cada dia, que nós não sejamos tímidos. Nós devemos abrir os nossos lábios e clamar ao Senhor por todas as coisas. Coloca a nossa família, nós estamos lá na igreja, de quinta-feira tem a nossa família, o tema, nossa família no altar de Deus. Domingo tem o culto da família. Nós vamos clamar ao Senhor pela nossa família. Né? Que jeito que Deus vai fazer? A gente não sabe. A gente sabe que Deus vai fazer. Né, Vera? A gente não precisa ver. A gente precisa crer no que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos confiar e obedecer os mandamentos do Senhor. Como diz a palavra, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Né? Então nós precisamos, irmãos, ser fortalecidos no Senhor a cada dia. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Assim diz a tua palavra. Né? Eu li aqui a Vera. Deixa eu botar aqui. Vamos ler o que a Vera leu. O Salmo 34, que a Vera leu, diz assim, ó, no versículo 5, 4, 5 e 6 eu vou ler. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os seres e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Amém, irmãos? Amém. E eu nem sabia o que a Vera ia ler. Então, isso é confirmação de Deus. A gente clamar ao Senhor, buscar o Senhor, confiar no Senhor, não questionar o que Deus vai fazer na nossa vida. Né? Mas, igual eu falei, a gente fica tão desanimado com tantas coisas que a gente vê, a gente esquece. Né? A gente esquece de buscar o Senhor. Então, quando
Eu estava comentando hoje com o Pedro que a gente fala assim, a gente estava comentando do culto de oração, né? Que vai poucas pessoas, né? E eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou no culto de oração porque eu oro em casa. A gente não ora, irmãos, como se deve. A gente não tira um tempo para o Senhor. É mais difícil. Porque ali a gente vai no culto de oração, a gente vai especificamente para isso. Para ouvir a palavra e orar ao Senhor. E na casa da gente, a gente ora sim. Mas não é a mesma coisa. Porque a gente tem tantos afazeres, principalmente mulher, né? Quase não tem nada, né, Vera? Quase não tem nada para fazer, né? A gente tem tantos afazeres, mas não é a mesma coisa tirar um tempo. São poucos os que fazem isso. Tirar um tempo específico para o Senhor. Hoje eu vou buscar o Senhor. Hoje eu vou clamar ao Senhor. É mais difícil. Né? Mas que nós não devemos nos desanimar. Porque a palavra do Senhor, no nosso coração, onde ela caiu, aquela sementinha, ela vai surgir frutos. Ela vai brotar, ela vai crescer. E nós ainda vamos testemunhar do que Deus tem feito na nossa vida. Mas nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Ter fé na palavra do Senhor. Ter fé no Senhor. Amor. Porque o Senhor, Ele não esperou a gente amar Ele primeiro para Ele nos amar, não. Ele já nos ama. Né? O sofrimento dele na cruz do Calvário foi por mim e por você, e Ele não precisava disso. E o mínimo, o pouco tempo que a gente dedica a Ele é pouco. É pouco. Né? Mas que nessa noite, irmãos, essa palavra simples, mas que o Senhor possa fazer morada no coração de cada um dos irmãos. Eu sei que os irmãos já estão firmes na presença do Senhor, mas que venha fortalecer a nossa vida cada dia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que essa palavra, Senhor, venha adentrar os nossos corações. Amém? E fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus.